Na cidade de Pseudópolis, ocorreu uma competição para eleger o maior mentiroso da cidade. O primeiro competidor disse: "Olha, eu fui piloto de avião na Segunda Guerra Mundial e com o meu avião, com uma única asa, eu sobrevoei 1000 milhas e ataquei o alvo e ainda voltei para minha base." Outro disse: "Eu sou competidor de Fórmula 1 e numa certa ocasião, com apenas 2 rodas, uma de cada lado, eu consegui ganhar uma corrida." E assim, vários competidores apresentaram a sua mentira, mas, surpreendentemente, o vencedor precisou de uma única frase para pronunciar a maior mentira que lhe deu o título de maior mentiroso da cidade. A sua frase foi a seguinte: "Eu nunca menti." Pois é, meus irmãos, muita gente ainda está brincando com a mentira, mas a palavra de Deus diz que para nós que somos salvos, a mentira ficou para trás. Deixai a mentira, diz a Bíblia, e falai a verdade. Na lição de hoje, nós vamos tratar justamente deste assunto, quando a mentira prejudica uma família. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi e quero saudá-lo mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal, curta este vídeo, compartilhe. Eu sempre peço isso porque isso é importante para que este vídeo ele seja conhecido por mais pessoas. Um outro pedido que sempre faço é que você inscreva-se no meu canal, clique no sininho aí para receber as notificações, e isso também é uma excelente ajuda para nós que estamos aqui sempre, com a graça de Deus, apresentando subsídios sobre as lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas adultos. Estamos chegando aí ao término de mais um trimestre maravilhoso, trimestre bíblico e voltado para a família, em que temos estudado vários casos, mais de 10 casos no Antigo Testamento, e agora passamos a estudar, a partir da lição de hoje, alguns casos também do Novo Testamento. A lição que vamos estudar aqui nesta videoaula, claro, de maneira antecipada, porque o nosso objetivo é apresentar subsídios para que você, que é professor e também aluno, estude já antecipadamente a lição do domingo que vem. A lição do próximo domingo, então, dia 11 de junho de 2023, também conhecida esta data como o Dia do Pastor. O Dia do Pastor sempre é celebrado no segundo domingo de junho. Então, nós vamos estudar no próximo segundo domingo de junho, de maneira presencial, os prejuízos da mentira na família, dentro da família. Realmente a mentira é prejudicial em todos os sentidos, mas quando ocorre dentro da família, o prejuízo realmente é muito grande, não somente para a própria família, mas, como nós vamos ver no caso de hoje, para o povo de Deus. Porque a igreja do Senhor, claro, ela é formada por famílias. Se famílias mentem, o corpo acaba sendo atingido. A igreja é o corpo de Cristo e nós devemos ter cuidado com isso, porque se fizermos a nossa parte para o fortalecimento do corpo, claro, a igreja será robusta, a igreja terá influência sobre a sociedade. Agora, o que adianta sermos apenas crentes nominais? Nós temos que ser realmente o sal da terra, a luz do mundo, a coluna e a firmeza da verdade. Muito bem, o texto áureo está em Colossenses 3, versículo 9, que eu já acabei citando na introdução desta videoaula. Não mintais, ou devemos deixar a mentira.
não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Porque o crente, ele antes de ser salvo, ele estava despido, ele estava nu, desprovido da graça de Deus. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi vestido, claro, de vestes de justiça, ele foi vestido com a verdade, ele foi vestido com a salvação, ele tem sido revestido de poder e não pode, claro, voltar à vida velha, porque nós já nos despimos, nós já deixamos aquela roupa do pecado. Estávamos desprovidos da graça, estávamos nus com respeito à graça, mas estávamos com uma roupa pecaminosa, uma roupa adâmica. Essa roupa já ficou para trás. Não devemos tornar a tomar esta capa velha. Por isso que a Bíblia diz, e Paulo utiliza aqui esta analogia. Verdade prática. A mentira pode até dar flores. No primeiro momento, alguém se sente convencido de que fez o certo ao mentir. Flores aparecem. Ah, que maravilha! Ninguém percebeu, deu tudo certo. Mas olha aqui, ó. Lembra quando nós estudamos que aquilo que o homem semear, isto também ceifará? Então veja, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então é esta a lição de hoje, os prejuízos da mentira na família. Lição de número 11, prejuízos da mentira na família. Muito bem, a lição de hoje, ela vai girar em torno da história de Ananias e Safira, muito conhecida, que está registrada lá em Atos, não a partir do capítulo 5. O capítulo 5 mencionam-se Ananias e Safira, mas antes de eles aparecerem, tem um contexto. Então é importante que você estude Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11, você vai ter a história completa. Essa história de Ananias e Safira, que é marcada pela mentira. É importante observar, pelo contexto, que havia naqueles dias um sentimento de partilha, que nós poderíamos chamar de um comunitarismo antes do tempo. Não vá confundir com comunismo. Há uma diferença entre comunitarismo e comunismo. Inclusive eu falo disso no meu livro, que está aqui em destaque, Barnabé, o Pregador de Fé e Obras. Tem um primeiro capítulo que é intitulado a respeito de Barnabé, altruísta, mas não comunista. Porque nós vamos ver que Barnabé é um personagem chave também nesta lição que vamos estudar hoje. Então veja, a igreja naqueles dias, ela era altruísta, ela era comunitarista, as pessoas tinham prazer em doar os seus bens ou vender suas propriedades para doar, a fim de que todos pudessem ter supridas as suas necessidades. Mas isso era de maneira voluntária. Uma característica que marca o comunitarismo é a voluntariedade, a espontaneidade. Diferentemente do comunismo, porque o comunismo ele é coercitivo. Há pessoas que infelizmente não estudam a fundo esses conceitos e confundem comunismo com comunitarismo. O comunismo ele é contrário à fé cristã, ele é contra a liberdade de expressão. O comunismo, na verdade, ele faz com que as pessoas não doem voluntariamente, mas de maneira coercitiva. Então, o que havia naqueles dias não era comunismo, era um comunitarismo. Claro, sempre falando antes do tempo, porque esses conceitos, eles depois foram desenvolvidos mais adiante. Naquela época, não havia ainda ali a definição desses termos como nós conhecemos hoje. Mas se pudéssemos usar um termo para definir antes do tempo, o termo mais apropriado é comunitarismo, porque as doações eram voluntárias. Tanto que é verdade, se você continuar lendo o livro de Atos, no capítulo 12 você vê que Maria, que era parente de Barnabé, ela tinha uma grande propriedade, tinha funcionários trabalhando para ela.
seria o que muitos chamariam hoje de burguesa. Maria era uma burguesa. Por quê? As pessoas não eram obrigadas, mesmo no caso de Ananias e Safira, Pedro falou, olha, vocês não eram obrigados a dar, vocês não eram obrigados a vender sua propriedade, vocês fizeram isso, mas por que vocês retiveram então parte? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Porque o erro deles não foi ter dado apenas uma parte, o erro deles foi a mentira. Nós vamos entender isso bem aqui, porque eles poderiam ter doado quanto eles quisessem. Se eles quisessem doar apenas 10%, 20% do valor, era um direito que lhes assistia. Mas eles tinham que agir com verdade e não dizer que vendeu por tanto e, na verdade, querendo enganar os apóstolos. E, na verdade, eles estavam mentindo para o próprio Espírito Santo, como nós vamos ver. Como eu já disse, outros personagens importantes aparecem nessa história. O próprio Barnabé, que eu citei, e também Pedro. Pedro, claro, que era o líder dos apóstolos naquela ocasião, era um homem que estava se destacando poderosamente na pregação e através dos dons espirituais, Deus o estava usando poderosamente. Então, no meu livro também, se você quiser maiores informações, também o meu livro sobre Pedro, ele aborda esses assuntos no livro de Atos. Eu já tenho aqui apresentado algumas vezes, além dos vários comentários de Atos que estão aqui à minha volta, que você poderá também adquirir. Eu sempre deixo aqui na parte de comentários em destaque e também na descrição do vídeo uma lista com os livros que eu sempre estou recomendando para você adquirir, especialmente pelo site da Amazon. É muito fácil comprar, mas às vezes eu também cito outros sites para você clicar no link e adquirir esses livros para formar a sua biblioteca e também para ajudar especificamente na aula desta semana. Muito bem, Barnabé ele se destaca porque ele foi, entre aspas, o motivador desse pecado de Ananias e Safira, porque eles ficaram com inveja da honra que Barnabé recebeu por ter vendido sua propriedade e doado integralmente o valor ali, tendo depositado, diz a Bíblia, aos pés dos apóstolos. Mas o pecado do casal Ananias e Safira, o autor destaca aqui na lição, foi tríplice. Eles cobiçaram, na sequência, cobiçaram, mentiram e também depois foram hipócritas. Então o pecado foi tríplice: cobiça, mentira e hipocrisia. Pois bem, vamos então logo para o primeiro tópico para entrarmos nos pormenores desta lição. O primeiro tópico é uma conversão duvidosa. O autor põe em dúvida a conversão de Ananias e Safira. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso em outro tópico também, porque não sabemos ao certo se eles se converteram e se desviaram ou se eles de fato nunca foram salvos. O autor, claro, ele já faz essa afirmação. É um direito que lhe assiste e nós aqui vamos procurar entender a sua argumentação. Então, o primeiro ponto é o seguinte: por que uma conversão duvidosa? Ele vai explicar, então, por que ele pensa que aquela conversão de Ananias e Safira, eles estavam no meio do povo de Deus, e de fato há muita gente do nosso meio que são meramente cristãos nominais, que nunca passaram pelo processo da conversão, isso é verdade, e estão no nosso meio. Jesus mesmo disse lá em Mateus 7, versículos 15 a 23, pelos frutos os conhecereis. Então, toda árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá frutos maus. Então, pelos frutos os conhecereis, disse Jesus, isto é, pelas obras, o que eles estão apresentando. Então, mediante aqui o que Ananias e Safira apresentaram, o autor da lição, pastor Helenay Cabral, mestre teólogo Helenay Cabral, ele chega à conclusão de que Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito.
Eles não teriam nascido de novo, de fato. Agora, a gente tem que pensar também de uma maneira mais ampla nesse sentido, porque o próprio apóstolo Paulo, ele deixa claro em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14, até o capítulo 3, versículo 3, que a humanidade pode ser dividida em três grupos: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Olha o que Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então ele fala aí do homem natural, que no caso é alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, alguém que não conhece a sobrenaturalidade do Evangelho, e depois ele fala do homem espiritual, que, claro, é a pessoa convertida, é o salvo. Agora, se você continuar a leitura, no capítulo 3, você vai ver que Paulo se dirige aos coríntios de maneira direta e diz: ainda sois carnais. Então ele apresenta mais um grupo, que é o carnal. O carnal não é o homem natural que passou para ser automaticamente para o homem carnal. Não, é impossível. Alguém só pode ser carnal se antes for espiritual. É o espiritual que se torna carnal. Ou seja, carnal é um adjetivo para os crentes que se afastam da verdade, que se afastam da espiritualidade. Então a pergunta que fica também é se Ananias e Safira, eles de fato nunca foram convertidos ou eles foram convertidos e se tornaram carnais. Há esperança para quem é carnal? Sim, a menos que a pessoa apostate da fé e se volte contra o Espírito Santo, e mais, o Espírito Santo se volte contra essa pessoa, porque nós vamos ver isso depois. Você ter o diabo como seu inimigo, alguém às vezes fica assustado, o diabo é meu inimigo, mas se você ter o diabo como seu inimigo, se ele é seu inimigo, significa que o Espírito Santo é seu amigo, e ele vai se opor a Satanás. Vindo inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Mas você já parou para pensar o que acontece com uma pessoa salva quando, na verdade, o próprio Espírito Santo se torna seu inimigo? Nós vamos ver depois o que pode acontecer, mas isso é para ser abordado mais adiante. O primeiro ponto, então, por que uma conversão duvidosa? Por quê? Porque eles não apresentavam frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de quem de fato é salvo. Eles estavam tendo uma conduta hipócrita, mentirosa, cobiçosa, e isso não diz respeito à fé de um verdadeiro cristão. O segundo ponto, a comunhão da igreja de Atos. O autor destaca aqui que era uma das características da igreja primitiva. Conforme Atos capítulo 2, versículo 42, o Espírito Santo, ele gerava no coração daqueles salvos um amor generoso e voluntário. Olha aí o que eu já falei antes. O que havia naqueles dias era uma espécie de comunitarismo, que era voluntário e não coercitivo. Então não tem nada que ver com comunismo. É aí que Barnabé entra na história. As pessoas estavam doando, diz que ninguém tinha falta de nada, porque cada um vendia suas propriedades livremente, aqueles que eram mais abastados vendiam suas propriedades e doavam para o bem comum. E Barnabé, ele se notabilizou, ele foi um exemplo, porque ele vendeu uma propriedade e deu o valor integralmente, depositou aos pés dos apóstolos. E ele já era chamado Barnabé, que significa filho da profecia. Barnabé é um nome que vem do aramaico. Mas Lucas, que era um teólogo, ele interpretou aquele apelido que Barnabé recebeu, porque o nome dele era José, José Barnabé. Barnabé era um cognome, ele era um apelido, vamos dizer assim, porque ele era um homem usado pelo Espírito Santo. Por isso que era conhecido como filho da profecia. Mas Lucas foi mais além. Ao interpretar esse apelido que ele recebeu, ele disse que Barnabé
na verdade, traduzido é ruios paraclésios, diz o grego. Que na versão em língua portuguesa ficou como filho da consolação ou filho da exortação, mas se você lê em outros idiomas, você encontra outros termos. Por quê? Porque o termo paraclésios aí é um termo polissêmico, assim como paráclito. Na verdade, paraclésios, ruios paraclésios, é o filho da obra que o Espírito Santo realiza, vamos dizer assim, porque paraclésios é uma obra realizada sob a direção do Paráclito. Quem é o Paráclito? É o Espírito Santo, porque Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ali, inclusive, menciona-se que ele é o Consolador. É outro termo que foi escolhido pelos tradutores em língua portuguesa para Paráclitos, no grego. Só que Paráclitos é um termo polissêmico. É um termo que pode designar advogado, confortador, consolador, etc. Veja que Paráclito é uma palavra que existe na língua portuguesa, Paráclito ou Paracleto, é uma palavra que designa melhor, numa única palavra, a obra multifacetada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é consolador, ele é confortador, ele é advogado, ele é o outro consolador. Então veja, porque Jesus também é consolador. Agora veja, se Barnabé foi chamado de filho da obra que o Paráclito realiza, ruios paraclésios, você percebe por aí como ele era um homem que tinha muitas qualidades. Não é por acaso que lá em Atos capítulo 11, versículo 24, diz que quando Barnabé chegou à cidade de Antioquia da Síria, ele estava cheio do Espírito Santo e muita gente se uniu ao Senhor. Era um homem que tinha muitos dons e também tinha, evidentemente, sobretudo, o fruto do Espírito. E isso, claro, causava inveja. É triste quando as pessoas têm inveja de alguém que é usado por Deus. Em vez de a pessoa buscar a Deus para também ser usada pelo Senhor, fica com inveja, fica querendo ter o mesmo destaque. É o que aconteceu com Ananias e Safira. Vendo que Barnabé foi honrado, era chamado ali de ruios paraclésios, era chamado ali de filho da consolação, filho da exortação, era um homem honrado, porque ele ajudava as pessoas, porque ele era um pregador de fé e obras. O que Ananias e Safira fizeram? Não, queremos isso para nós também. Então é aí que está o erro. Mas o autor destaca aqui, então, no ponto 2, a comunhão que havia na igreja de Atos, que acabou gerando essa inveja de Ananias e Safira. Vamos então para o terceiro ponto, objetivamente. Aí, destacando o que eu já comecei a falar. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Foi como se eles dissessem, olha como Barnabé foi honrado. Eu quero isso para mim também. Ele foi honrado, eu também preciso ser. Só que não apresentavam frutos. Eles queriam ser honrados sem trabalhar. Eles queriam ser honrados sem honrar a Deus. Porque Deus honra aqueles que o honram. É isso que diz a Bíblia. Então eles estavam com uma motivação completamente errada, e isso vai ser considerado também no tribunal de Cristo. Quando você lê sobre o tribunal de Cristo em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15, você vê ali claramente que Paulo apresenta o Senhor Jesus como o único fundamento, e ele disse, cada um saiba como edifica. E ele então cita ali as obras comparáveis a madeira, feno, palha, mas também ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno e palha, claro, representa obras perecíveis, obras que são feitas à base de inveja, para querer aparecer, como é o caso de Ananias e Safira. Mas as obras comparáveis a ouro, prata e pedras preciosas são aquelas mais resistentes ao fogo e que fala, claro, de obras que vão ser dignas de galardão, de premiação quando o Senhor Jesus voltar, porque o Senhor Jesus mesmo disse lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um
segundo a sua obra. Então isso vai ser visto no dia do tribunal de Cristo, ou seja, imediatamente após o arrebatamento da igreja. A igreja irá ao encontro do Senhor nos ares e o Senhor já vem com o seu galardão. Ele vai galardoar aqueles que são servos bons e fiéis, como diz a palavra do Senhor. Agora, Ananias e Safira são exemplos de pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas estão às vezes fazendo alguma coisa boa, aparentemente, mas para serem vistas pelos homens, para vangloriar-se. Irmãos, que nós nunca façamos isso. Jesus foi claro, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Você não deve querer chamar os holofotes para si. E hoje estamos vivendo nesse tempo em que as pessoas tiram selfie até no velório. E a pessoa vai lá e tira uma selfie e tal, e vai dar uma esmola e tira selfie junto com a pessoa que recebeu a esmola para querer aparecer. Que Deus nos guarde disso. Que nós possamos fazer a obra do Senhor com humildade, com singeleza de coração, e não para receber glória dos homens. Então veja, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Eles venderam ali uma propriedade, a semelhança de Barnabé, só que eles, na verdade, apresentaram uma parte como se fosse o todo, mentindo. Eles ficaram com uma parte para eles, porque na verdade o interesse deles não era ajudar, era aparecer, porque se eles quisessem ajudar e fazer parte realmente daquela comunidade em que doava-se para os apóstolos espalhar ali para todos, para que todos estivessem bem, naquele comunitarismo. Na verdade, eles não queriam isso, eles queriam continuar com o dinheiro deles, que era um direito que lhes assistia, Pedro até falou isso, que eles poderiam ter mantido, eles não eram obrigados a fazer nada disso, eles fizeram porque quiseram. O problema foi que eles mentiram, eles disseram que venderam por uma parte e venderam por um valor, mas venderam por outro tanto, para ficar com uma parte e usar essa outra parte apenas para ganhar crédito diante do povo e assim enganar. E só que o grande erro deles foi que eles achavam que estavam enganando o povo, enganando Pedro, mas eles estavam, na verdade, enganando o próprio Espírito Santo. E é isso que nós vemos no ponto de número... Enganando não, né? Tentando enganar o Espírito Santo, que é onisciente, onipotente e onipresente. Aí veio o ponto quarto. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Aqui nós vemos um contraste, né? Pedro está cheio do Espírito Santo. Só que Ananias e Safira, na verdade, deram lugar para o diabo, e o coração de Ananias estava cheio de engano. Satanás encheu o coração dele. Claro que não Satanás em pessoa, porque Satanás não é onipresente, então ele tem os seus agentes. Então, quando a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de alguém, claro que isso fala de demônios que estão a serviço de Satanás. Então, foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Pedro, então, cheio do Espírito, confrontou o casal. Aqui é importante abrir um parêntese para explicar aqui esse texto de Atos 5, 3 e 4, especialmente, que é um texto emblemático para defender-se não somente a deidade do Espírito Santo, mas também a personalidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, claro, ele é Deus, mas ele também é uma pessoa divina, como parte integrante que é da Trindade, que não são três deuses, mas são três pessoas que formam um único Deus. Não é triteísmo, é tripessoalidade. Veja o que Pedro diz para Ananias, quando Ananias chegou lá, apresentando a oferta, veja, ele não contava com a direção do Espírito, o discernimento do Espírito que estava sobre a vida de Pedro, e Pedro olhou para Ananias e disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Note, para que mentisses ao Espírito Santo. Veja, há determinadas seitas que afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força motriz, uma força invisível, um poder invisível que emana de Deus. Não. Você não pode mentir para uma força.
Você não pode mentir para um objeto. Você só pode mentir, só existe a possibilidade de mentir para quem entende, para uma pessoa. Então olha o que Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E quando ele conclui, ele disse: não mentiste aos homens. Versículo 4. Mas mentiste a Deus. Veja, numa única sentença, ele afirma tanto que o Espírito Santo é uma pessoa, porque você só pode mentir para uma pessoa, como também ele afirma que o Espírito Santo é Deus. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Está aí, numa única passagem, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, a confirmação de que o Espírito Santo, o Paráclito, o Divino Paráclito, é uma pessoa e é Deus. Mas veja então que o casal pensou que estava enganando os apóstolos e o povo de Deus, de modo geral, mas eles estavam mentindo ao próprio Espírito Santo. E foi um motivo fútil, não é? Que eles usaram, vangloriar-se. Eles queriam receber elogios. Eles queriam que o povo aplaudisse a atitude deles. Olha, assim como Barnabé, eles também, olha que casal. Então veja que absurdo. Eles, na verdade, poderiam dar o que eles quisessem. Se eles quisessem dar apenas 10%, 20%, eles poderiam. Esse não era o problema. O problema foi que eles mentiram, eles quiseram enganar, eles usaram de engano. Mas vamos para o segundo tópico. O problema da mentira dentro da família. Veja que no caso de Ananias e Safira, não foi o caso de um enganar o outro, de um mentir para o outro, de um esconder uma coisa do outro. Não, eles foram fiéis nessa mentira. Um casal fiel, mas fiel entre aspas, porque foi fiel para cometer o pecado, fiel para mentir. Mentiram juntos. Infelizmente, morreram juntos. Então, o primeiro ponto, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira, então, foram fiéis um ao outro, como eu já disse, nessa mentira. Uniram-se para enganar o povo de Deus. E isso, irmãos, é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eles não tiveram temor. Eles tentaram a Deus. E Jesus falou, não tentarás, citando o Antigo Testamento, não tentarás o Senhor, seu Deus. Por isso a punição deles foi exemplar. Sabe o que eu vejo aqui no caso de Ananias e Safira? Que eles, na verdade, fizeram com que o inimigo deles não fosse o diabo já era inimigo deles. Mas quando eles passaram para o lado de Satanás, o diabo é o pai da mentira, quando eles combinaram entre si para enganar os apóstolos e o povo de Deus, eles fizeram isso de maneira consciente, foi uma iniquidade, e eles, ao se tornarem amigo do diabo, automaticamente o Espírito Santo passou a ser inimigo deles. Mas como, irmão Ciro? Que afirmação pesada! O Espírito Santo inimigo é uma afirmação bíblica. Você já leu Isaías capítulo 63, versículo 10? Vamos ler esse versículo? Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 63, versículo 10. Veja como esse texto é um texto forte e que muita gente não leva a sério. Eu não vou aqui entrar nos pormenores do contexto, mas veja a ênfase. Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Agora note. Por isso se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Veja que absurdo o pecado dos israelitas. Foi o pecado dos israelitas. Porque veja, se você tem o diabo como inimigo, alguém diz, que dificuldade, o diabo está contra mim. Meu irmão, glorifique a Deus. Se o diabo é seu inimigo, é porque Deus está do seu lado. O Espírito Santo vai te ajudar. Você tem a armadura de Deus para resistir a Satanás. Agora, se você pecar a ponto de apostatar da fé e tornar-se amigo do diabo, você vai ter quem como seu inimigo? O próprio Espírito Santo. E aí não restará mais nenhum remédio. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira.
não restou mais nenhum remédio porque eles se voltaram contra o próprio Espírito Santo. Olha o ponto 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Paulo aqui condena a mentira. Aqui o autor diz que Paulo condena a mentira, Colossenses capítulo 3, versículo 9, ele cita ainda no ponto anterior, mas ele faz uma associação aqui com as obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, bebedice, veja, tudo isso e tantas obras que Paulo falou e coisas semelhantes a estas, a própria mentira, claro, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui o autor destaca que não há meio termo. Ou você pratica o fruto do Espírito e está do lado do Espírito, ou você pratica as obras da carne e se associa ao pai da mentira, que é Satanás, conforme Jesus falou lá em João capítulo 8, versículos 44 e 45, que o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, se você se torna parceiro do diabo, o inimigo, claro que isso é um processo, porque Deus é misericordioso, a pessoa peca, se ela se arrepende, claro, ela sai dessa parceria com Satanás. Agora, se a pessoa ela insiste em mentir, insiste, por isso que a Bíblia diz lá, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, Apocalipse 21, versículo 8, aos fornicários, aos mentirosos, e também no capítulo 22 diz, todo aquele que ama e pratica mentira, porque é um processo. A pessoa ela vai praticando a mentira a ponto de amar a mentira, de tornar-se de fato filha do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e quem pratica a mentira vai, na verdade, aliar-se a Satanás, se a pessoa vive nessa prática. Claro que alguém, se cometer esse pecado e se arrepender, o que a Bíblia diz? Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, ou pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. A pessoa pode se arrepender. Agora, quem não se arrepende continua na prática da mentira, não restará mais nada a não ser ter o Espírito Santo como inimigo. E se você tornar-se inimigo do próprio Espírito Santo, aí você não tem mais a quem recorrer. Então que Deus nos ajude a vencer a mentira. Então Ananias e Safira deram muito lugar a Satanás. Não foi assim algo corriqueiro como alguém pensa. Para eles terem sido punidos de maneira tão exemplar, é porque eles de fato estavam mesmo com o coração possuído por Satanás. Veja que o diabo ele age por influência, como foi no caso de Pedro, ele influenciou a Pedro. E Pedro foi repreendido, lá em Mateus capítulo 16. Agora, no caso de Ananias e Safira, o diabo agiu por possessão. O diabo age por influência, mas ele age também por possessão. Ele pode possuir alguém. O diabo, o pai da mentira. E quem vive na prática da mentira, portanto, apostata, afasta-se completamente de Deus. E aí vem aquela pergunta, né, que nós fizemos a priori. Ananias e Safira, de fato, nunca foram salvos ou perderam a salvação? Mas, irmão Ciro, é possível perder a salvação? Biblicamente, sim. Claro que Deus não dá salvação a ninguém para que tome, mas a Bíblia diz que nós devemos vigiar o tempo todo. Muita gente resiste a essa ideia de que não, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem foi realmente salvo nunca vai perder e tal, porque quem é poderoso para guardar a salvação é o próprio Deus. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Pois é, ninguém pode arrebatar o salvo da mão de Jesus. Mas o próprio salvo, se ele não fizer caso da sua salvação, assim como o próprio Esaú, que desprezou a sua primogenitura e tornou-se profano. Se o salvo tornar-se profano, ele abre mão da sua salvação. Não é por acaso que no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus,
capítulo 3, versículos 12 e 13, está escrito o quê? Vede, irmãos, que nunca falte em qualquer de vós, o autor está falando para irmãos, para salvos, que nunca falte que nunca haja, digo, em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O salvo, se ele não vigiar, ele pode endurecer-se. Pode ter sido isso que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia não dá detalhes, se eles nunca foram convertidos, ou se talvez eles, uma vez salvos, uma vez convertidos, foram dando lugar ao diabo, foram se afastando do Espírito Santo, foram desprezando a sua salvação, a ponto de tornarem-se profanos. Então aqui, isso levou esse casal a uma grande ruína, porque eles acabaram morrendo de fato, e isso foi um exemplo, porque gerou grande temor. Isso não tem acontecido com frequência ao longo da história, mas ali no primeiro século, no início da igreja, aconteceu, porque aquilo foi uma punição exemplar para que ficasse ali, gerasse um grande temor e todos ali entendessem que o nosso Deus é um Deus santo e um Deus zeloso, e nós não devemos brincar com o pecado. Pois bem, terceiro e último tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro ponto, cuidado com os defeitos morais no lar, ou contra os defeitos, ou seja, nós devemos nos opor a esses defeitos morais no lar, não é? A verdade deve sempre prevalecer, portanto, no lar cristão. O autor cita aqui o caso de Acã, que é um caso análogo no Antigo Testamento, porque quando da tomada de Jericó, Acã, em desobediência a Deus, ele acabou furtando objetos que não podiam ser, Deus havia proibido expressamente, e ele escondeu, prejudicando toda a sua família. Então é um caso análogo, porque houve ali também cobiça, mentira e hipocrisia, assim como no caso de Ananias e Safira. E ponto 2, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Não podemos apenas ficar passivos, temos que atacar a hipocrisia e a mentira, porque a consequência direta, o autor diz, da mentira é a hipocrisia. A pessoa primeiro mente, para depois tentar camuflar, esconder, e a pessoa vai querer dissimular, e aí vem a hipocrisia. O mentiroso começa a fingir, a dissimular, e, no caso, o ideal é não pecar, mas se pecar, é preciso que se arrependa. E Deus é poderoso para endireitar, diz a Bíblia, caminhos tortos. Isaías 45. Mas para que isso aconteça, tem que haver verdadeiro arrependimento. E o ponto 3, não deixe o inimigo agir na família, não permita. Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias, é evidente. Como vencê-lo? O autor cita o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que muitas vezes nós só damos destaque para a parte que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muita gente pensa que pode resistir ao diabo à base de declarações, eu determino, eu decreto, diabo, você está derrotado. Isso é muito bonito, não é? Muito triunfal, triunfante a pessoa dizer isso. Mas, meu amado irmão, nada disso vai funcionar se você não observar a primeira parte do versículo. Qual é a primeira parte do versículo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você não se sujeita a Deus, como é que você vai resistir ao diabo? Você não consegue vencer o diabo com a sua própria força. Jesus disse, eis que vos dou poder. O poder vem do Senhor, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Agora, você em si mesmo ou em si mesma não tem esse poder, não é a base de declaração, como eu vejo muita gente falando e tal. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo, olha, quer eu ver o diabo, olhe para a sola do meu sapato, e a minha missão por onde eu ando é chutar a cara do diabo, e tantas bravatas, tanta coisa, mas será que a pessoa
está se sujeitando a Deus? Não quero aqui falar de nomes e tal, mas muitas vezes eu percebo que pessoas que usam essas bravatas não têm uma vida realmente de sujeição a Deus. E a Bíblia é clara: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É impossível vencer Satanás à base de palavras de ordem. É preciso sujeitar-se a Deus. Muito bem, então, vamos caminhando aqui para a conclusão de mais esta excelente lição, lição de número 11, os prejuízos da família, da mentira na família. Então, aqui estudamos esses assuntos tão interessantes e o autor conclui assim: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Então, que nós não mintamos uns aos outros, mas que nós possamos sempre priorizar a verdade. Jesus foi claro a dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E disse também Jesus ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, então. Permaneçamos sempre firmados na verdade. A paz do Senhor.